Livro dos Juízes, irmãos, capítulo 8. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Diz assim: Então os filhos de Efraim lhe disseram: Que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém ele lhes disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus nos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou em alcance de Zeba e Salmuna, rei dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: Está já a palma da mão de Zeba e de Salmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: Pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira. E os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhes haviam respondido, pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcó, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que ficaram do exército dos filhos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens, que arrancavam a espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas para o oriente de Noba e de Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e tomou presos ambos os reis dos midianitas, a Zeba e a Salmuna, e afugentou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote e lhe fez perguntas, o qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: Vedes aqui a Zeba e a Salmuna, dos quais desprezivelmente me deitastes em rosto, dizendo: Está já a palma da mão Zeba e Salmuna na tua mão, para que o demos pão aos teus homens já cansados? E tomou os anciãos daquela cidade e espinhos do deserto e abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote. E derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois disse Zeba a Salmuna, disse a Zeba e a Salmuna: Que homens eram os que matastes em Tabor? E disseram: Qual tu? Tais eram eles, cada um na aparência como filhos de um rei. Então disse ele: Meus irmãos, e eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor, que se o tivesses deixado em vida, eu não vos mataria a vós. E disse a Jeter, seu primogênito: Levanta-te e mata-os. Porém o jovem não arrancou sua espada, porque temia, porquanto era jovem. Então disseram Zeba a Salmuna: Levanta-te tu e acomete-nos, porque qual homem tal a sua valentia? Levantou-se, pois, Gideão e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou as luetas que estavam no pescoço dos seus camelos,
Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. E disse-lhe mais Gideão: uma petição vos farei, dá-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: de boa mente os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deixou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro, de que pediam 1.700 ciclos de ouro, afora as luetas e as cadeias, e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras de que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão disso um éfode, e pô-lo na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ele. E foi por tropeço a Gideão e à sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi-se Jerubbaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos que procederam dele, porém tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho, e pôs o nome Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiezeritas. E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram a prostituir, e se prostituíram após os Baalins, e puseram a Baal-berite por Deus. E os filhos de Israel se não lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos em redor. Nem usaram de beneficência com a casa de Jerubbaal, a saber, de Gideão, conforme todo o bem que ele usara com Israel. Amém, irmãos? Meus queridos e amados irmãos, nós começamos a falar acerca de Gideão no capítulo de número 6 do livro dos Juízes, e eu falei para os irmãos que o capítulo 6 foi o capítulo do preparo. Foi onde Deus chamou Gideão, e Gideão fez provas com Deus, e Deus confirmou as provas e deu ali as primeiras ordenanças a Gideão. Semana passada nós comentamos acerca dos 300, da escolha dos 300, dos porquês que Deus selecionou 300, e algumas verdades, né, irmãos? Tipo, que Deus não despreza aqueles que não estão preparados. E eu falei para os irmãos que os que não estavam preparados, eles foram mandados de volta, mas não foi para o inferno, eles foram para casa, e eles levaram mantimentos e buzinas. Acho que os irmãos lembram disso semana passada, ou seja, fiquem em casa se preparando. Mas na frente, Gideão convocou toda a nação para vir participar da perseguição contra os midianitas. E dentre eles, irmãos, lá no final do capítulo 7, nós encontramos os filhos de Efraim. Por exemplo, os irmãos olharem o versículo 24, os irmãos vão ver que também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas e tomai as águas até Bet-bara, a saber, o Jordão. E no versículo 25 diz assim: e prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, e mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb no lagar de Zeeb. E perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeeb a Gideão da além do Jordão. Eu frisei esses 2 versículos aqui acerca dos filhos de Efraim, para mostrar aos irmãos que os filhos de Efraim não foram convocados no início, mas no final da batalha eles tomaram parte de uma das vitórias mais honrosas diante dos inimigos.
que foi quando 2 príncipes dos midianitas foram mortos. Aqui tem algumas verdades. Por exemplo, eu anotei aqui que Oreb significa corvo e Zeeb significa lobo. O corvo e o lobo que perturbavam o povo de Israel foram mortos. Agora tem um detalhe, é que para o lado aonde estava Gideão, da além do Jordão, Oreb e Zeeb não foram trazidos as suas cabeças. Semana passada eu ia falar, mas já estava muito tarde, e eu não disse que para o lugar santo que Deus deu, não se traz inimigos. Você observa, né, irmãos? Eu ia dizer para os irmãos semana passada, mas eu vou começar dizendo hoje: para a sua casa não se leva inimigos. Agora eu não estou falando de inimizade, estou falando de picuinha, estou falando de eu não gosto do irmão, não vou trazer ele para minha casa. Eu estou falando de inimigos espirituais. Se você sabe que algo vai atrapalhar a sua espiritualidade, a espiritualidade da sua casa, então você não deve trazer para dentro da sua casa. Está entendendo? Pode ser alguém. Se alguém vem na sua casa perturbar a sua paz, você deve impedi-lo vir. Eu lembro que uma vez lá em Parnamirim ainda, Marinito era pequenininho, e nós estávamos ali, eu estava em casa, eu passei a semana no congresso de discipulado, e na sexta-feira eu estava em casa brincando de carrinho com o Mário Newton, na sexta-feira à noite, e alguém chegou batendo no meu portão desesperadamente. Era um homem que eu não conhecia, e ele disse assim: irmão Mário Sérgio, eu preciso entrar na sua casa agora. Eu falei: não, na minha casa não. Aí ele disse: não, precisa entrar porque eu estou indo me matar. Aliás, eu já conhecia ele, é o figurão. Aí eu disse assim: não, você não vai se matar, mano. Aí ele disse: eu vou sair de casa para me matar. Eu falei: não, você não vai se matar. Pensa uma coisa que você não vai fazer, é se matar. Porque se você fosse matar, você ali se popular pelo menos da passarela, não vinha me avisar. Quem já viu pedir permissão para ir se matar? Isso não acontece. Então faça o seguinte: vá para casa, tome um banho, ore e vá se consertar com sua família, que eu já estava sabendo naquele dia que ele tinha brigado em casa, inclusive, e tinha batido na mãe dele. Vai lembrando a história. Aí eu disse: vai em casa e se conserte com sua família, que o errado é você. Mas deixa eu entrar na sua casa. Não, eu vou orar por você agora, porque agora, depois de uma semana trabalhando na igreja, eu estou brincando com meu filho na área da minha casa. Eu não vou deixar você atrapalhar a minha paz. Eu fiz isso, irmão. Parece uma coisa dura, mas eu fiz. Eu orei por ele na calçada. Adivinha o que ele foi fazer? Ele foi para casa, tomou um banho, aí se reconciliou com a mãe, e no outro dia falou comigo na sala da igreja. Pronto. Mas naquele momento ele não perturbou a minha casa. Então, uma coisa, um ensinamento ainda do capítulo 7, se alguma coisa perturba a sua paz, saiba, irmão, que a sua casa, a sua vida é um lugar santo. E não é justo que alguma coisa tire a paz do Espírito Santo da sua vida. Se alguma coisa perturba a sua paz, não leve para dentro da sua casa. Não leve para o seu convívio. Não. A não ser que aquilo ali se converta. Tem algumas pessoas que dizem: mas Jesus fazia isso. Irmão, Jesus é o Filho de Deus. E Ele nos deixou ensinamentos. Não é? Ele não mandou. Tem coisas que só Jesus pode fazer. Quem de nós vai olhar para o cemitério e dizer assim: Lázaro, vem para fora? Porque isso foi a exclusividade de Jesus. Quem de nós aqui vai andar pelo mar, por cima do Mar Vermelho? Vai sair andando por cima das águas. Vai ali na Baía da Babitonga, chama a imprensa e pronto, agora eu vou andar sobre as águas. Quem da gente pode fazer isso? Isso é uma exclusividade de Jesus. Agora, para a gente, ele deixou o ensinamento. Por exemplo, o que perturba a sua paz, não leve para dentro da sua casa. Não leve para a sua vida. Aí o capítulo 8 começa, irmãos, com os filhos de Efraim reclamando com Gideão. E ele chega para Gideão e diz: por que vocês foram pelejar e não convidaram a gente? Você percebe que os filhos de Efraim acabaram de matar os príncipes dos gideonitas e trazer a cabeça para Gideão. Mas eles olharam para Gideão e disseram: por que você foi a peleja e não convidou a gente?
Sabe quem são os filhos de Efraim aqui, que eu identifiquei? Os filhos de Efraim, irmão, são aqueles que não olham os benefícios do Senhor, só olham as dificuldades. São aqueles que olham, por exemplo, nós fazemos parte de uma igreja abençoada. A nossa igreja é uma bênção, irmãos. Essa igreja é uma bênção. Essa igreja é uma bênção, é verdade. Mas você imagina que tem pessoas que ele não olha para a bênção que é a igreja. Ele olha para uma dificuldade. Eu vim direto do trabalho, vamos supor, Eduardo veio direto do trabalho, chegou ali, irmão Vanderlei estava na recepção, só uma suposição, olhou para ele e disse: meu Deus, presbítero Eduardo, poderia ter vindo de terno e gravata, veio de camiseta. Aí Eduardo vai dizer: não, vou embora dessa igreja, vou mais ser crente. Vou mais ser crente porque estão me julgando nessa igreja. Vocês já viram alguém assim, irmão? Não confirme. Porque todos nós já passamos por isso em algum momento. Não venho mais para essa igreja, porque o povo daqui está me julgando mal. Não foi uma irmã que perguntou ali, porque na cabeça dela o presbítero tem que estar de terno e gravata. Mas o que isso vai interferir na sua espiritualidade? Irmãos, muito maior do que a pergunta que a irmã possa ter feito, é a glória de Deus que é derramada neste lugar, quando nós nos reunimos para adorar a Deus nessa igreja. Muito maior são as bênçãos de Deus que estão acontecendo. Agora Efraim vai lá para Gideão e diz assim: por que vocês não me convocaram? E a Bíblia diz assim, e contenderam com ele fortemente. Ou seja, foi bater Gideão. Aí a Bíblia Sagrada diz que Gideão olha para eles e diz assim: que mais fiz eu agora por vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim? Ou seja, o que ficou para vocês não é melhor do que a vindima de Abiezer, ou seja, dos descendentes de Gideão? Aí ele diz assim, versículo 3: Deus, sabe por que é maior? Sabe por que os rabiscos de Efraim? Ou seja, o que vocês acham que vocês não fizeram de tão grande? Sabe por que é maior do que a descendência de Gideão? Aí ele diz no versículo 3: porque Deus deu na vossa mão os príncipes dos midianitas. Ou seja, olha o que Gideão estava falando para Efraim: vocês não passaram pelo preparo que eu passei. Vocês não passaram pela prova, pela angústia que eu passei. Você lembra na semana passada que Deus disse assim: pronto, Gideão, chegou a hora de você batalhar. Mas ele disse: mas espera aí, se ainda há alguma dúvida no teu coração, pega pura teu moço e vai lá no arraial dos midianitas para ouvir o que eles estão dizendo a seu respeito. Lembra da semana passada? Mas você imagina, Efraim não passou por nenhum tipo de angústia. Efraim não teve que fazer prova com Deus, não teve que chorar nos pés do Senhor. Mas Efraim foi lá na batalha e participou de um momento de honra. Ou seja, eles não tiveram, Jolém, que moveram uma palha, mas foram lá e participaram de um momento de honra. Derrotaram, sobrou para eles nada mais, nada menos do que os príncipes dos midianitas. Quer ver uma coisa, irmão? Quer ver uma estratégia de guerra? É você mirar na liderança. Você observa, quando dois países estão em guerra, o alvo não são os soldados lá não, é a liderança. Vamos matar o maior, vamos jogar uma bomba na cabeça dele. Porque se você matou o líder, automaticamente você deixou os liderados sem sentido, sem rumo. Você observa que para Efraim sobrou os líderes. Aí Gideão diz assim: Deus deu à vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que mais pude eu fazer do que vós? Ou seja, para que maior honra vocês estão reivindicando? Aí a Bíblia diz assim, então sua ira se brandou para com ele quando falou esta palavra. Você observa, irmãos, Efraim simboliza aquela pessoa que só olha os problemas, que só olha os defeitos e esquece de olhar o que Deus está fazendo. Aí agora Gideão faz uma pergunta para ele: e maior não é Deus? E mais não é Deus na sua vida? Quer saber de uma coisa? Sabe por que você está aqui nesse culto hoje? Porque Deus lhe trouxe. Sabe por quê, irmão? Sabe o que o inimigo queria que tivesse acontecido com você? O inimigo queria que você tivesse morrido quando estava atravessando a rua para vir para a igreja. O inimigo queria que você estivesse doente, que você estivesse debilitado. Mas Deus, pela misericórdia dele, lhe trouxe mais uma vez a sua casa.
E porque ainda tem alguém reclamando com o coração endurecido e dizendo: Deus não faz nada por mim. Ora, se Deus não faz nada por nós, irmãos, nós só estamos aqui com fôlego para adorar a Deus, porque Deus nos deu esse fôlego. Louvado seja o nome do Senhor.